é o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Que essa canção possa ser uma verdade enraizada em nossos corações. Que não haja dúvidas de quem Ele é e de quem nós somos nele. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Como já foi lido, Hebreus 12, 2. E conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, pela alegria que lhe foi proposta, não se portou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. E a pergunta que eu te faço hoje é: onde estão os teus olhos? O que os teus olhos têm contemplado? Nesse tempo de facilidades, nesse tempo onde tudo pode, nesse tempo onde eu preciso buscar cada vez mais as minhas vontades, aquilo que eu preciso, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu julgo ser melhor. Aonde estão os seus olhos? Será que Jesus tem sido sempre? Será que a direção tem vindo dos olhos de Jesus? Sabe, no versículo 1, santo é o teu nome, Jesus. No versículo 1, o escritor de Hebreus vai dizer: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseveranças a corrida que foi proposta diante de nós. Ele está querendo compararmos a nossa vida, aquilo que nós estamos caminhando, como uma corrida. E ele fala assim: olha, não atente os seus olhos para o que está acontecendo, para a multidão que te cega, para aquilo que está à sua volta, mas olhe para aquilo que foi te proposto. Olha para o final. E em seguida ele dá esse exemplo de Jesus, que ele não se importou com a humilhação de morrer naquela cruz, porque quando nós vamos ver as histórias daquelas pessoas que morriam na cruz, elas eram humilhadas. Mas Jesus não se importando com isso, ele decidiu e se entregou pela morte por mim e por você. Não pensando só naquele momento, mas pensando no que ele conseguiria com aquilo, no propósito que ele foi firmado, no propósito pelo qual ele veio à terra, que foi para morrer por mim e por você, morrer pelos nossos pecados, e nos dar direito a uma nova vida com ele. Uma vida onde nós possamos adentrar as terras celestiais. E muitas das vezes, na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida, nós temos distanciado o nosso olhar de Jesus, olhado muitas das vezes para a situação, olhado muitas das vezes para o que está acontecendo à nossa volta, porque as pessoas estão pensando: Deus, mas o que vão achar disso? Pai, mas como que eu vou tomar, que eu vou fazer certo, que eu vou tomar certo posicionamento, porque será que vão acreditar? Será que vão olhar para mim e falar assim: olha, é uma nova vida, é uma nova pessoa, ela está transformada? Sabe, Jesus, ele é o único que não duvida de nós. Ele é o único que tem confiado, ele tem depositado sobre nós a confiança que muitas das vezes nós queremos encontrar em tantas pessoas, em tantas situações, em tantos momentos da nossa vida. A gente fala assim: nossa, mas e agora? O que vai ser? Você já olhou para Jesus e falou assim: Jesus, o que o Senhor quer? Jesus, qual posição eu tenho que tomar agora? Pai, não está fácil. Jesus, se eu tomar determinada posição, o que vão falar? O que vão pensar? Mas muitas das vezes nós nos colocamos numa situação onde nós olhamos para Jesus e nós queremos que Ele fale assim: olha, não, tá bom, filha, se você está com medo, pode ficar parada, não tem problema. Fique em casa. Olha, não fale não. Não avance não vá não, porque olha, e o que vai acontecer? Mas Jesus, Ele é o nosso encorajador. Ele é aquele que a nossa fé precisa estar firmada nele. A nossa fé tem que começar em Jesus, mas também tem que terminar em Jesus, porque não importa o caminho que ela for fazer, o final tem que ser Jesus. O final tem que ser a promessa pela qual Ele nos fez. Mesmo que tudo esteja caminhando, você olha e você fala assim: mas Senhor, o que vai acontecer não importa.
O que vai acontecer é o que o Senhor disse para você que vai acontecer. Muitas das vezes, durante todo o caminho da nossa caminhada, a gente nos depara com algumas situações onde a gente fala assim: Deus, não tem mais jeito. Senhor, assim, a fé, eu tenho fé. Eu acredito, eu sei que o Senhor pode, mas assim, até aqui deu, eu estou tentando com as minhas forças, eu estou tentando, eu estou avançando, mas nada está acontecendo. E é nesse momento que o Senhor fala assim: ei, o que você pode fazer, você faz. Mas o que não está diante das suas mãos, aquilo que a sua mão não alcança, não é para você fazer. Se você tem uma voz boa, ei, glória a Deus, vamos lá, vamos cantar. Mas se você não tem, entenda, talvez não seja o seu momento de cantar, mas espere, algo o Senhor vai te direcionar. Muitas das vezes nós queremos viver o imediato, Senhor, mas eu preciso para agora. Pai, mas eu quero saber o que o Senhor vai fazer agora, o que o Senhor vai falar agora, qual a posição que eu tenho que fazer agora. Talvez o momento agora seja: Senhor, eu confio que o Senhor vai tomar a decisão. Eu confio que o Senhor vai dar a direção. Eu confio que o caminho que eu preciso fazer, o Senhor vai ser aquele que vai guiar. Mas hoje, nós estamos numa realidade onde tem que ser tudo muito rápido. Tudo tem que acontecer à medida que nós achamos que é o tempo certo. Nós queremos olhar e falar: Senhor, olha, se o Senhor prometeu agora, então amanhã tem que acontecer. Mas você já parou para pensar que talvez o amanhã não é o tempo de Deus para você? A promessa ela não deixou de mudar, não é porque aconteceu amanhã ou daqui a um ano. Não é porque se passaram 10 anos, a promessa ainda é a mesma, mas será que já chegou o seu tempo? E nesse processo todo, como está a sua fé? Você tem permanecido e crido que o Senhor ele é fiel, e Ele permanece fiel, e o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir até o final? Como está a sua caminhada? Talvez quantas promessas você já recebeu até hoje? E quantas promessas você ainda não viu? Mas a sua fé ainda permanece a mesma, crendo: Senhor, eu creio que Tu vais fazer. Senhor, eu creio porque o Senhor já prometeu e o Senhor vai cumprir. Talvez hoje você não esteja vivendo algumas promessas que Ele já prometeu sobre a sua vida, porque a sua fé já se abalou. Porque a sua fé já ficou lá: Senhor, olha, se o Senhor quiser, mas não sei não. Sabe, não sei não? Ah, Deus. A gente é muito fácil a gente falar assim: Senhor, eu não sei. O Senhor pode, mas não sei não. Não sei não se vai. Não sei não se é o tempo. Não sei não se é a hora. Mas a gente precisa entender que quando nós precisamos confiar no Senhor a ponto de falar: Senhor, eu não sei a hora, não sei o dia, não sei o momento, não sei qual vai ser a situação, mas eu sei que vai acontecer. Eu sei que independente do tempo, do processo que precisa ser passado, quando chegar no fim do processo, a sua promessa vai se cumprir. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. José, quando ele recebeu os sonhos, ele não sabia como iria acontecer, mas a fé permaneceu mesmo. Ele permaneceu sendo mesmo, confiando que iria acontecer. Independente de todo o processo, independente do tempo que durasse. E se não estou me enganado, foram 17 anos. Desde os sonhos até ele chegar ao momento onde ele recebeu a promessa do céu, onde a promessa realmente se concluiu na vida dele. Se durante esse percurso, talvez em algum momento ele falou assim: olha, Senhor, está difícil, mas eu creio. Não está fácil, mas eu continuo crendo. O Senhor é o mesmo e o Senhor permanece fiel. Em todos os momentos onde vinha uma adversidade, ele permanecia fiel ao Senhor, e no mesmo instante, passado um tempo, o Senhor mostrava que era fiel com ele. O Senhor mostrava que estava com ele. Mas nós precisamos entender que os nossos olhos não podem ser desviados do Senhor. A palavra em Mateus, capítulo 14, versículo 28, vai nos falar acerca de Pedro. Eles estavam... E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Então no versículo 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu fico imaginando Pedro olhando em alguma direção e falando: Senhora, tem alguém ali, é Jesus. Então, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero ir, então chama para que eu vá até você. Então ele começa a ir, olhando para Jesus. E a palavra vai dizer no próximo versículo: mas sentindo um vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou: Senhor, salva-me. Os olhos deles estavam em Jesus. Ele andou sobre as águas. Queridos, ainda que estivessem no meio de uma tempestade, eles não conseguiam enxergar, ele não enxergava Jesus. Então, para chegar ao ponto de que ele andou, e quando ele clamou a Jesus, Jesus estendeu a mão e o colocou de volta sobre as águas. Quer dizer que ele caminhou, eu não sei quanto tempo, quantos passos, mas eu sei que ele andou.
Eu não sei por quanto tempo que ele permaneceu andando sobre as águas, mas foi o suficiente para estar perto de Jesus. E essa passagem ela vai dizer que quando ele reparou no que estava acontecendo à sua volta, no vento, no mar, no que acontecia em volta dele, ele teve medo. E nesse momento ele afundou. Muitas das vezes nós estamos em uma situação onde a gente fala assim: Senhor, mas nossa, eu não estou conseguindo ver o Senhor, eu não estou conseguindo ouvir a sua voz. Será que os seus olhos estão em Jesus? Será que você está perto o suficiente para ouvir a voz dele? Porque, queridos, o Senhor nunca vai te chamar para uma direção onde ele não está. Talvez você fale: Senhor, o Senhor está em silêncio. Mas ainda em silêncio você sabe que ele está ali. Ainda em silêncio não há dúvidas. Se talvez você se encontre numa posição onde você não escuta o Senhor, onde você não pode sentir a presença dele, talvez você realmente esteja indo na direção errada. Mas há também um tempo de voltar e falar: Senhor, olha, eu quero começar de novo, por favor, abra os meus olhos. Por favor, renova os meus sentidos para que eu consiga ouvir aquilo que o Senhor tem falado a mim. Porque o Senhor, ainda que ele fique um período em silêncio, ele continua trabalhando, ele continua operando, então você consegue senti-lo. Você sabe que ele permanece lá. Talvez você fale assim: Senhor, olha, não estou conseguindo entender a direção que o Senhor quer, mas eu permaneço aqui com os meus olhos no Senhor, porque a hora que o Senhor falar, eu vou te ouvir. Nós queremos ouvir o Senhor falar, mas distante dele. Nós queremos ouvir a direção que ele tem, mas Senhor, olha, eu estou fazendo outras coisas, eu estou com os meus olhos preocupados com outras coisas, mas eu não estou verdadeiramente ligado nele, a ponto de, a hora que ele fala assim: ei filho, chegou a sua hora, você vai ouvir? A hora que ele fala assim: filho, vem aqui, ó, vai por ali, você vai estar perto o suficiente para falar: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou. No capítulo 11 de Hebreus, o versículo 1 vai dizer: a fé mostra a realidade que esperamos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a palavra ela vai começar a citar diversos heróis da fé. Vai falar acerca da oferta de Abel, Enoque, que foi levado para o céu sem ver a morte, Noé, que construiu a arca, sem mesmo saber exatamente o que ela era, Abraão, que obedeceu e partiu para outra terra, uma terra onde ele foi estrangeiro, e Sara, que gerou a Isaac, ainda na sua velhice. São pessoas que nós lembramos e trazemos à memória sempre que nós lembramos de fé, sempre que nós refletimos a fé, são pessoas que vêm à nossa mente. E se nós pararmos para ver a história de cada um deles, nem tudo foi fácil. Não foi um caminho onde eles sabiam exatamente o que ia acontecer. Eles sabiam qual era a promessa que eles tinham. Mas durante todo o processo eles precisaram confiar no Senhor. Eles precisaram colocar a sua dependência totalmente nele e entender que, Senhor, olha, eu não sei para que serve, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai fazer, mas eu continuo com os meus olhos em você, porque eu sei que vai dar. Imagina Noé, quando ele foi construir a arca, não havia chovido na terra, não existiam barcos, acredito eu, porque se não existia água, não existia barco. Jesus fala assim: olha, constrói um negócio assim, 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 porque vai vir a chuva e você vai estar lá dentro com a sua família. Ele podia falar assim: mas Senhor, me explica para que é. Me passa as normas técnicas. Me passa qual que é exatamente o tipo de material. E o que acontece com ele, como ele foi feito. Muitas vezes nós queremos justificar o nosso medo, a nossa insegurança, procurando obstáculos. Olha assim: olha Senhor, eu quero que o Senhor me dê exatamente tudo. Eu quero que o Senhor me fale como vai ser todo o processo, todo o percurso, para que eu vá até lá. Mas entenda, há situações na qual nós precisamos confiar no Senhor e simplesmente pegar e sair. Quando Jesus falou para Abraão: olha, sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Jesus não falou assim: olha, é aquela terra ali. Não, ele falou: vá, pega as suas coisas e sai. Muitas vezes nós queremos que o Senhor nos explique por quanto tempo, por quantos quilômetros que eu vou ter que andar. Senhor, qual carro que eu preciso ir, qual a marca. O Senhor, Ele quer nos chamar para um nível de relacionamento com Ele, onde Ele fala assim: olha filho, vai por aqui. Eu simplesmente viro e falo assim: Senhor, eu estou indo.
Quando nós confiamos no Senhor, nós não temos dúvidas do caminho que nós vamos seguir, porque como eu já disse outras vezes, a palavra diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Então se o Senhor está soprando aos seus ouvidos, olha, faça isso, simplesmente faça. Senhor, mas o que vão falar não importa. O que vão falar não importa. As pessoas vão pensar de você não importa. O que vão achar, mas Deus, o que vai acontecer não importa. Senhor, eu vou fazer porque a tua palavra me direcionou. A tua palavra me disse, vai, eu vou. Todos nós temos a opção de caminhar pela fé, ou com a força dos nossos braços. Nós podemos avançar e falar, Senhor, olha, eu acho que assim tá bom, eu vou caminhar desse jeito, mas entenda, nós vamos até certo ponto, vai chegar um ponto onde você não vai sem mais. Vai chegar um ponto que sem a presença de Deus, sem a direção dele, a gente vai ficar parado, Senhor, o que está acontecendo? Aí nós começamos a questionar a Deus, mas Deus, por quê? Senhor, mas por que está acontecendo isso? Eu saí, eu comecei a andar, mas durante o caminho você permaneceu mesmo? Os seus ouvidos continuaram atentos à minha voz? Talvez hoje você se encontre numa condição onde você fala assim, mas nossa Deus, eu estou tentando tanto, eu estou orando tanto, eu estou tentando caminhar, mas será que o caminho que você está andando é o caminho que o Senhor pediu para você caminhar? Faça uma leve reflexão, puxe na sua memória e fale assim, Senhor, o que o Senhor pediu? Qual a promessa que o Senhor me deu? Eu estou de acordo com a sua promessa? Eu estou caminhando na direção que o Senhor me deu? Os meus olhos permanecem no Senhor? Eu tenho conseguido ouvir a sua voz? Você está perto o suficiente para caso eu venha afundar, o Senhor vai me estender a mão, a ponto de eu conseguir pegar as suas mãos? Quando nós vemos em 2 Crônicas, capítulo 20, vai falar acerca do rei Josafá. Chega um momento na caminhada dele, onde eles estão diante dos exércitos inimigos, e ele fala... No versículo 20, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele olhou, ele falou assim, Senhor, olha, é um exército muito grande. Não vai dar, a gente não consegue sozinho. Não sei o que vai acontecer, mas os nossos olhos permanecem em ti. Os nossos olhos permanecem em ti. Muitas das vezes, as dificuldades vêm, os levantes vêm. Mas, assim como o rei Josafá, ele falou para o Senhor, olha Deus, será que porventura não o julgarás? Ele falou assim, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porventura não vai acontecer nada com eles. Eles estão vindo contra nós e é uma multidão. O que nós vamos fazer? Ele reconhecia quem ele era. Muitas das vezes nós precisamos reconhecer, Senhor, olha, até aqui eu consegui, até aqui eu caminhei, mas daqui para lá, o que o Senhor quer? Daqui para lá, qual é a direção? Porque eu não sei. Nós precisamos entender que sim, há coisas que as suas mãos vão ter que fazer, há lugares que os seus pés vão ter que andar, mas há lugares que você tem que falar assim, Senhor, daqui eu não consigo mais. É reconhecer a sua limitação e entender que dali em diante começa a manifestar do Senhor. Dali em diante começa a operar de Deus na minha e na sua vida. Não se limite apenas em viver uma realidade onde só você está caminhando. Senhor, eu estou tentando tanto, está tão difícil, está doendo tanto. Ai, não está fácil. Não está fácil porque infelizmente você tem carregado o jugo que não era seu. Você tem colocado sobre os seus ombros um peso da qual o Senhor não pediu para você colocar. Porque a própria palavra vai dizer que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele carrega as nossas dores, ele carrega os nossos fardos. Mas muitas das vezes está pesado, desculpa. Você está carregando um peso que não é teu. Você está colocando sobre você uma responsabilidade que não deveria estar sobre você. Porque se o Senhor ele prometeu, ele é fiel para cumprir até o último momento. Ele é fiel para te conduzir e falar assim, olha, vamos juntos. Segue, porque se eu estou falando, siga-me, vamos caminhando. Não está fácil, mas você está comigo. Então se você cair, eu te levanto. Qual que é a dificuldade nossa hoje de reconhecer e entender que os meus olhos precisam estar em Jesus? Eu não sei o caminho, eu não sei o percurso, mas Deus, o Senhor está comigo. Senhor, eu vou avançar, o exército vem contra mim, mas eu estou com o Senhor. Quando nós olhamos Davi e Golias diante daquela multidão, todo mundo estava com medo do filisteu. E Davi fala assim, olha, você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou na força de Deus.
Então não importava, gente, se ele não tivesse a pedra, ele poderia dar um soco no cara lá, no gigante, ele ia cair. Porque ele não estava indo com as mãos dele, com a força dele, com aquilo que ele queria. Mas ele estava indo com a força do Deus dos exércitos. Está pesado. Então fala assim, Senhor, olha, eu estou carregando o peso que não é meu. Pai, está difícil, porque eu estou carregando algo que não era para mim carregar. Eu preciso que o Senhor me ajude. Mas esse posicionamento não vem de Deus, vem de nós. Assim como Josafá se colocou diante do Senhor e falou, Senhor, olha, não está fácil, eu não sei o que vai acontecer, mas meus olhos permanecem em você. E mais para frente a história vai dizer que houve um momento onde eles estavam adorando ao Senhor. E o Senhor veio e consumiu o exército que vinha contra eles, eles saíram com a vitória. Pouco tempo depois eles confiarem no Senhor, eles conseguiram vencer a guerra, essa batalha. E assim a nossa vida, e assim nós precisamos caminhar com os olhos fixos em Jesus, crendo que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pela fé, nós precisamos entender que nós precisamos deixar o prazer deste mundo para olhar para Jesus e para conquistar a promessa da qual Ele nos fez. Queridos, uma coisa que me chamou muita atenção foi em Hebreus, enquanto eu lia o capítulo 11, ele é extenso e ele fala acerca de todos esses heróis da fé. Mas no versículo 39, Hebreus 11, 39, a palavra vai dizer, todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Pois Deus tinha algo maior preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegariam à perfeição. Eu falei assim, Senhor, mas como assim? Eu vou ministrar falando que o Senhor é fiel para fazer cumprir todas as promessas. Mas um pouco antes ainda neste capítulo, a palavra vai dizer que o Senhor se agradou dele e eles viveram muitas das promessas da qual o Senhor tinha liberado sobre eles. Algumas eles não puderam viver, mas eles contemplaram. O Senhor, quando, por exemplo, deu a Abraão, deu a ele Isaac. O Senhor falou que ele seria pai de multidões. A multidão começou em Isaac. Ele já saberia o que viria depois daquilo, não importa. Senhor, olha, a tua promessa já se cumpriu em mim, porque daqui a minha geração vai se estender. E quando ele fala acerca do Senhor tem um propósito maior, ele estava falando não só de uma vida terrena nessa terra, mas de um propósito de uma vida celestial na glória com Ele. Queridos, às vezes nós queremos buscar tanto, Senhor, mas eu quero receber tanto nessa terra, tanto nessa terra, tanto nessa terra. Mas será que você tem se importado em falar, Senhor, eu quero receber a terra, o meu maior prazer, eu quero receber a terra que está sendo nos preparada no céu. Senhor, eu quero receber a vida que o Senhor preparou para mim no céu. Nós precisamos ter essa convicção de, Senhor, ainda que eu não consiga viver todas as promessas, porque são muitas, queridos. Se nós pararmos para analisar todas as promessas que o Senhor já liberou sobre mim, sobre você nessa Bíblia, nossa, nós precisamos de muito tempo para viver. Mas há uma promessa maior que foi já liberada sobre nós, que é estarmos na glória com Cristo. Essa é a nossa maior corrida. Não estou falando que você não tem que buscar as suas promessas na terra, mas os seus olhos precisam estar firmes na promessa maior, que é a nossa promessa celestial, que é aquela pela qual o Senhor veio e morreu por mim e por você, para que eu e você viemos alcançar a vida eterna nele. Nós precisamos compreender que nós precisamos estar preparados para receber, preparados para alcançar esse céu, preparados para viver o sobrenatural de Deus na terra, mas ainda assim entendendo que é um sobrenatural ainda maior nos céus, aquela qual os nossos olhos não podem mensurar, a qual aquilo que nós achamos, Senhor, mas olha, é bom, é maravilhoso, mas o céu é muito mais do que as nossas expectativas conseguem descrever. E essa morada é para mim e para você. Mas durante todo esse percurso, toda a nossa caminhada na terra, nós precisamos entender que é o momento onde nós precisamos falar, Senhor, olha, eu abro mão dos meus prazeres para que meus olhos permaneçam no Senhor. Eu abro mão das minhas vontades para que os meus olhos permaneçam no Senhor. Eu não sei a dificuldade da qual você tem enfrentado, não sei como tem sido os seus dias. Talvez você fale que não está fácil, está difícil, as pessoas têm falado, os comentários, talvez é na sua família, talvez seja no seu trabalho, independente do que seja, querido, o Senhor, Ele é fiel.
O Senhor, Ele permanece fiel. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou e Ele não muda. Então, creia nele. Volte os seus olhos para Ele e fala assim: olha, Senhor, não foi fácil. Até aqui eu tentei, até aqui eu caminhei. Até aqui, Jesus, houve um período onde eu desviei os meus olhos. Mas eu escolho voltar os meus olhos para o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ver esses olhos de amor. Esse amor que nos traz vida, que nos constrange, que nos mostra verdadeiramente o que é sermos filho amado, escolhido por Ele. Nós precisamos começar a trazer a verdade daquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. A verdade que o Senhor, Ele nos escolheu. E Ele nos separou para viver uma vida em santidade. Uma vida de busca. Uma vida onde nós estamos mergulhados nele. Não tem como eu querer viver um meio relacionamento com Jesus. Não tem como eu estar com um pé em Jesus e um pé no mundo. Um pé nos prazeres dessa carne e o outro na igreja, o outro na vida com Cristo. Quando nós falamos dos olhos fixos em Jesus, é os dois olhos. Senhor, eu não sei, mas os meus olhos permanecem no Senhor. Talvez você fale assim: nossa, mas não é fácil, não é fácil. Mas todos os dias nós precisamos entender que nós precisamos clamar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu não posso, eu não mereço, mas a Tua graça, a Tua misericórdia é comigo, Jesus. Então seja comigo mais um dia. Nós achamos que é muito bom vir um culto na semana, vir na quarta-feira, vir num domingo. Mas, queridos, a nossa vida precisa estar firmada em Jesus todos os dias. Todos os dias eu preciso voltar os meus olhos para Cristo e falar assim: olha, Senhor, me ajuda. Fala comigo. Porque a sua fé não é suficiente você estar num culto 2 dias e falar: Senhor, olha, minha fé está bombando. Eu estou firme e forte, Jesus. Meus cultos não são suficientes. Se nós pararmos para pensar ainda em horas, nós ficamos 2 horas em cada culto, no máximo ainda. Porque se ficar mais, as pessoas reclamam. Amém. Amém. Cada um tem a realidade que quer, tem a vida que quer, mas entenda: 2 horas de um dia que tem 24. É suficiente você falar assim: Senhor, eu estou abastecido, pronto, fortalecido, eu vou vencer. Uma vida com o Senhor é uma vida todos os dias. Olhar para o Senhor não é olhar de vez em quando. Não é você estar: Senhor, olha, eu creio na sua promessa, mas eu creio nela de quarta e de domingo, porque é os dias que o Senhor me fortalece. Não, mas é sobre um constante relacionamento com o Espírito. Um constante relacionamento com os olhos voltados para Ele. Todos os dias: Senhor, olha, renova as minhas forças. Muitas das vezes, assim como eu disse, nós começamos a carregar um fardo que não é nosso. Porque nós esquecemos quem Jesus é. Porque nós esquecemos o que Ele pode fazer. Porque se nossos olhos permanecessem fixos em Jesus, nós não pegaríamos um peso que está sobre Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então o que eu quero deixar com essa ministração, deixar com tudo que foi passado, é que verdadeiramente os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. Tire as distrações. O seu alvo precisa ser Cristo. Tire os medos. Talvez você fale assim: olha, Senhor, eu quero, mas o medo ainda me apavora. As circunstâncias do dia a dia, as pessoas. Mas você precisa falar: Senhor, o meu alvo é Cristo. A tua promessa é fiel, o Senhor é fiel. Feche os seus olhos em nome de Jesus.